Um duende é um espírito da lareira, tipicamente aparecendo no folclore, antes considerado útil, mas desde que a expansão do cristianismo costuma ser considerada travessa, Shakespeare identifica o personagem de Puck em seu sonho de uma noite de verão como um duende. Mitos e lendas sobre duendes variam muito, com muitas tradições folclóricas tendo suas próprias versões distintas, o que às vezes pode ser um pouco confuso. Por exemplo, em algumas lendas, os duendes são vistos como prejudiciais, enquanto em outras tradições devem ser guias amigáveis. Em geral, no entanto, eles são frequentemente encontrados em habitações humanas, fazendo trabalhos estranhos em casa, enquanto a família fica perdida no sono. Tais tarefas são tipicamente pequenas ações, como espanar e varrer o chão. Muitas vezes, a única compensação necessária em troca disso era comida. As tentativas de dar-lhes roupas costumavam bani-las para sempre, embora se ofendam a tais presentes ou simplesmente se orgulhem demais de trabalhar em roupas novas, difere de lenda para lenda. São criaturas ágeis e parecem capazes de mudar de forma, mas a maioria não. Aparência. Os hobgoblins parecem ser pequenos homens peludos que usam roupas marrons e esfarrapadas ou nada. Na maioria das histórias, essas criaturas são descritas como pequenas ou até minúsculas, mas, como a maioria das lendas originais das fadas, elas não eram muito menores que os humanos. Seu temperamento pode se inflamar com facilidade. Por isso é sensato tentar ficar do seu lado bom. Eles podem ficar especialmente desagradáveis se sua árvore estiver ameaçada. Variações por região. No folclore inglês, os duendes geralmente são inofensivos, mas podem se incomodar, pois gostam de piadas e brincadeiras. Esses hobgoblins são normalmente aplicados em contos populares, para descrever uma criatura amigável, mas problemática, da corte Cielin. Nas lendas alemãs, o duende é um sprite mais malévolo, que pode assediar pessoas, levá-las ao caminho errado ou tentar aterrorizá-las. No entanto, os duendes alemães mantêm a estatura geralmente diminuta de seus colegas ingleses, o que deve facilitar a derrota. Nem sempre é esse o caso, com alguns contos de fadas descrevendo duendes que literalmente levam as pessoas à morte, apesar do tamanho pequeno dessas criaturas lendárias. Origens. O hobgoblin mais conhecido é o personagem Puck, às vezes conhecido como Robin Goodfellow no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, que é uma origem potencial para o nome hobgoblin, que se refere a espíritos problemáticos. No entanto, as origens desse nome podem ser controversas. Nos tempos puritanos, as pessoas usavam o termo hobgoblin para espíritos locais perversos, enquanto os spirits amigáveis eram considerados brownies. Isso porque hobgoblin era considerado uma palavra mal pressentida. O termo hobgoblin vem do inglês rabo, ou lado espírito doméstico com a adição de goblin. O último pode sugerir que esse espírito natural é extraordinariamente feio, já que os duendes são geralmente associados a feições faciais distorcidas e feias. Eles são geralmente considerados como tendo um melhor temperamento que os duendes. Representações modernas. Muitas representações modernas desta criatura se concentram mais no aspecto goblin, em suas próprias adaptações mais modernas, tornando-as uma criatura goblin um pouco maior e mais inteligente, mas ainda malévola, semelhante aos orques. Literatura. O hobgoblin mais conhecido é o personagem Puck no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. Dizia-se que os hobbits de J.R.R. Tolkien eram baseados em duendes, embora mais tarde Tolkien também tenha dito que hobgoblins são uma espécie maior e mais cruel de duende em sua tradição, embora essa alegação posterior tenha sido retratada. O termo duende passou a significar um objeto superficial que é uma fonte de medo ou problemas, muitas vezes imaginados. Provavelmente, o exemplo mais conhecido desse uso é a frase de Ralph Waldo Emerson: uma consistência tola é o hobgoblin de mentes pequenas, do ensaio Autossuficiência. Eu sou o Hermes Mítico, sejam bem-vindos ao canal. Se gostaram do vídeo, deixe o like e inscreva-se. No canal, elogios e críticas construtivas são bem-vindos nos comentários. Até a próxima!